porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 21. Visto como na sabedoria de Deus, interessante isso, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, a humanidade, não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2 e 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Acho que isso serve para a nossa meditação um pouco essa noite. O apóstolo Paulo e outros um dia entraram nessa cidade em Corinto, uma grande cidade naquele tempo, naquela época. Uma cidade que tinha a sua religião, a sua devoção, tinha o seu templo religioso. Mas o apóstolo Paulo entrou lá pregando o Evangelho. Pregando aquela mensagem que ele, como um apóstolo, recebeu do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Ele entrou lá pregando o Evangelho. Não entrou lá pregando uma religião. A palavra Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Por meio do Evangelho genuíno da Bíblia, podemos ouvir como nós podemos ser salvos. Como nós podemos ser salvos aqui neste mundo, aqui em vida, e a certeza de quando terminar a nossa vida aqui, para estar com Cristo, com Deus no céu. Já nesta vida podemos saber
Esse livro sagrado nos fala esta verdade. O Senhor Jesus veio a este mundo uma vez, nasceu de uma Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus, o eterno Filho do eterno Deus encarnou neste mundo aqui. Deus que nunca foi visto pelo olho natural, o Filho o fez conhecer. Ele veio aqui neste mundo com esse propósito de salvar, que não, o mundo precisava da salvação. O mundo hoje precisa ser salvo. O mundo está cheio de tudo que é nome de religião. Mas será que está melhorando? Será que o mundo está melhorando, a humanidade? Não, meu vinde. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, a responsabilidade de cada pessoa é de ouvir e crer. Podemos ouvir a vida inteira, como ouvir uma música ou uma notícia. Mas esta é o propósito de Deus, que o Evangelho fosse pregado e que o ouvinte ficasse esclarecido ao ponto de crer, ao ponto de depositar a sua fé naquele de quem o Evangelho fala, o Filho de Deus. O Evangelho não vem falando desta pessoa, nem daquela, nem desse santo, nem daquela santa. O Evangelho vem falando de uma pessoa eterna, o Filho de Deus por quem tudo foi criado. Ele que sempre existiu com o Pai, se manifestou nesse mundo aqui na forma humana. E sem dúvida, todos aqui sabem da história do Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu em Belém da Judeia. Se lembra das palavras que aqueles pastores, os primeiros que o viram, que tinha nascido em Belém da Judeia, o Salvador do mundo? Aquele anjo disse para aqueles pastores: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Está vendo como você e eu precisamos dele? Quando o anjo anunciou o nascimento dele para Maria e José, foi dito que ele vinha para salvar o seu povo dos seus pecados. Senão não precisava ele ter vindo. Não precisava ele passar por tanta humilhação, até desde o seu nascimento. O mundo não teve lugar nem para ele nascer nesse mundo aqui. Lemos que não havia lugar para eles na estalagem. O único lugar que ele encontrou foi uma estrebaria.
um galpão de animais. O seu berço foi uma manjedoura, uma cocheira. Pois é. A Bíblia nos ensina que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Enriquecer no sentido espiritual. Ser salvo por ele. E quando terminar a nossa curta vida aqui, porque 100 anos é curta, né? Quando terminar a nossa curta vida aqui, morar com ele, na casa do Pai, na cidade celestial, cujas ruas são de ouro. Você não gostaria, meu ouvinte, de ter esta certeza, esta convicção que quando terminar a sua vida aqui, você vai estar com ele? Eu li hoje aqui o apóstolo Paulo escrevendo para pessoas salvas. Eu comecei dizendo que Paulo entrou lá em Corinto e pregou o Evangelho. Sim, pessoas ouviram o Evangelho e foram salvas. Escuta o que o apóstolo disse aqui. Ele disse, o apóstolo Paulo, ele batizou, mas não era esta a preocupação dele em batizar. A preocupação dele era para evangelizar. Pregar o Evangelho e ver pessoas salvas. Sim, pessoa salva, se está com a vida em dia, deve ser batizada. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas é interessante, o Evangelho foi pregado para suas criaturas, para pessoas crer em primeiro lugar, depois ser batizada. Mas quem não crer será condenado. É sério, é solene. Então, aqueles Coríntios lá, diz aqui, Paulo disse, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Paulo era um homem culto, um homem de faculdade, um homem que falava diversas línguas, podia falar com um varredor de rua, um escravo, como falou com reis. Ele podia falar. Podia falar sem problema. Mas ele disse, ele não foi lá para apresentar a sua sabedoria, porque o assunto dele era falar de Cristo. Para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se faça vã. A pregação dele consentia, meu ouvinte, no valor da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, para salvar o pecador. Pregação simples. E ele foi mais adiante um pouco, ele disse, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então vemos aqui de pessoas salvas. A palavra da cruz, falar da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, para os judeus era uma loucura. Mas para nós que somos, não é nós que vamos ser ou seremos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meu ouvinte, em resumo, para salvar a nossa alma,
custou para o Filho de Deus a sua morte sobre a cruz? Para salvar a nossa alma, custou para Deus o seu Filho entregue à morte e morte de cruz. Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Na cruz do Calvário, no sofrimento de Cristo, se encontra ali o poder de Deus para salvar o pecador arrependido, o pecador que compreende por que Cristo teve que morrer na cruz. Por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado. A Bíblia diz: Cristo morreu por nossos pecados, porque ele não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre ele. Quem morre são pecadores, como eu e você. Mas sobre Cristo a morte não tinha poder. E não teve. Ele consumou a obra. Ele se ofereceu-se vivo. E quando tudo estava pronto, ele disse: está consumado. Temos aqui o versículo. João 19:30. Ele disse: está consumado. Aí sim, ele entregou, foi ele que entregou o seu Espírito ao Pai. Notou? Pessoas mortas são obrigados, né? Pode ser doutor, pode ser rei, pode ser o Papa, é obrigado a morrer, não adianta. Pode chorar e buscar os melhores médicos e amontoar dinheiro. A notícia sai: fulano de tal morreu. Não foi assim com Cristo. Foi ele que se entregou-se. Ele quis morrer por amor de nós. E como ele tinha dito que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, assim aconteceu. Está vivo à destra, à mão direita de Deus Pai, e a Bíblia nos ensina que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por ele. Não é por eles. Por ele. Então, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Muita gente não dava, né? Às vezes eu digo coitados, porque eles não sabem, muita gente não sabe. Eu tenho pena deles. Mas, meu ouvinte, pense bem. Aquele que disse para um homem Lázaro 4 dias na sepultura, cheirando mal, Cristo chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. As irmãs dele disseram: mas Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. O Senhor disse: Lázaro, sai para fora. E o homem saiu perfeitamente. O homem que curou os leprosos, ressuscitou mortos, agora tinha que morrer. Por quê? Qual foi a causa que levou Cristo a ter que morrer na cruz? Por causa de mim e de você. Simplesmente isso. Esta é a mensagem do Evangelho. Porque, meu ouvinte, nós lemos que Deus não quer que ninguém se perca. E o pecado está levando cada pessoa, se não se salvar, para a perdição eterna. Ou seja, o tormento eterno, o inferno.
o lago de fogo. Mas todo mundo acha que morrendo todo mundo pode ir para o céu. Será que isso está certo? Será que combina? Se eu vivi a minha vida aqui sem nunca me preocupar com a salvação da minha alma, nunca busquei a salvação, nunca busquei a salvação de uma maneira certa, de uma maneira que Deus tem ensinado. Porque, meu ouvinte, esse livro sagrado nos ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Lemos também que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É aqui nesse mundo que eu e você podemos ser salvos. No meu caso, faz mais de 40 anos que eu busquei esta salvação. Eu, como um pecador, compreendi a morte de Cristo. O sangue que Ele derramou foi para a minha bênção, a minha salvação, para me purificar do meu pecado. É uma linguagem bíblica. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas depende da pessoa, né? Você vai no médico com uma doença grave, o médico, olha, este aqui é o único remédio. Oh, que bom, o remédio está ali. Mas se não tomar o remédio, não adianta saber que é o único remédio que vai ser eficaz. Precisa tomar. E o remédio para a nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. E, meu ouvinte, o preço deste remédio, o preço dessa salvação foi Ele que pagou com a sua vida, entregue à morte. Voluntariamente se entregou. Sim, Ele foi preso por aquele soldado, mas Ele se entregou. Esse livro sagrado nos ensina que várias vezes quiseram prender Ele, quiseram matar. Mas só isso aconteceu no exato momento. Nem um segundo antes, nem um depois. No exato momento, para se cumprir o que estava escrito nas Escrituras. O apóstolo Paulo disse mais aqui, ele disse... É interessante isso aqui. Eu lendo um pouco, achei interessante isso aqui. Visto como na sabedoria de Deus, vejam a sabedoria de Deus. Porque, meu ouvinte, os homens têm tentado a sua salvação, né? Fazer a sua salvação da sua forma. Lá no Salmo lemos que o homem mais rico deste mundo, se ele for comprar toda a sua fortuna, todo o dinheiro do mundo, acaba. Ele não consegue pagar o preço da salvação. Só tinha um que podia pagar, o Filho de Deus. E Pedro diz que não foi com prata nem ouro, mas foi com seu precioso sangue derramado na cruz. E temos aqui visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, a sua própria sabedoria. O homem não consegue. Aprove a Deus salvar os crentes, ou seja, aqueles que creem em Cristo. Aprove a Deus salvar, nota bem, salvar os que creem pela loucura da pregação. Aquilo que para muitos é uma loucura,
a pregação que fala da morte de Cristo, o sangue de Cristo, parece uma loucura. Não é loucura nada. É a sabedoria de Deus. Os judeus é um povo que sempre pediu sinal. Eles parecem crer em alguma coisa, tinha que ver um sinal. Mas Cristo operou centenas de sinais. Eles não creram. Os gregos buscam sabedoria, mas Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha aí, qual foi a pregação do apóstolo Paulo, e Pedro, e Tiago, e João, e todos eles? Até mesmo os profetas do Velho Testamento. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Qualquer criança pode entender que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu vou terminar. Mas Paulo disse, mas, uma palavrinha muito interessante, a palavrinha mas, para os que são chamados. O Evangelho, a pregação do Evangelho está chamando pessoas, chamando pecadores, para deixar a sua confiança em tudo e em todo, para confiar em Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. Sim. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, meu ouvinte, se vê em Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. O amado, o unigênito do Pai, que Deus enviou esse mundo, o único que tem condições de salvar a nossa alma e nos levar para a casa do Pai. Se a morte chegasse para você hoje, você vai para o céu? Pense nisso. Se ainda não tem certeza, você pode ganhar essa certeza, mesmo nesta reunião, sentado no banco onde está. Como? Compreendendo, olha, eu vi hoje que nos meus pecados eu não estou de bem com Deus, eu não vou chegar no céu, posso até chegar no inferno, mas estou vendo que para minha salvação e por causa do meu pecado foi necessário a morte do Filho de Deus. O sangue foi derramado para me purificar e me deixar a minha alma mais alva do que a neve, para um dia estar com Cristo no céu. Lá não entra nem o pecado, mas entra um pecador, que nem eu e você, salvo. Isso é uma maravilha. Independente de religião, não nos preocupamos com isso. O Senhor Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele não falou de prédio, nada disso. É aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Ali ele acompanha a reunião, a pregação e os ouvintes, e o seu Espírito Santo também operando. Que Deus lhe ajude para a sua salvação.